Olá, amigos, seguidores do DNA Esportes. Hoje um programa especial. Nós vamos falar sobre atletas transgêneros, mas sem levantar bandeiras, sem viés político ou qualquer outro tipo de comentário acerca de nada que fuja ao tópico rendimento em esporte profissional. E por isso, nós estamos com dois convidados especiais. O professor João Paulo, que é mestre em filosofia e também psicanalista, e com o Dr. Tiago Cabral, endocrinologista com residência em Harvard, nos Estados Unidos. João Paulo, o que é a identidade de gênero? Bom, eu queria agradecer primeiro o convite e falar um pouquinho sobre a identidade de gênero. A gente tem que fazer um breve retrospecto acerca disso, né? O tópico na psicanálise fundamental, paradigmático com relação à questão de gênero, né, veio de um caso que foi analisado pelo Freud a posteriori, do juiz presidente da corte alemã, chamado Daniel Schreiber, né? Ele, em determinado momento da vida, ali por volta da meia-idade, ele começou a ter acessos psicóticos, né, se entendendo como estando no corpo de uma mulher, né, e que ele teria, então, portanto, uma função reprodutiva. E que essa circunstância foi chamada de emasculação, em um determinado momento. E, a posteriori, o Freud estudou esse caso e entendeu esse caso como uma circunstância psicótica, né, envolvendo uma parafrenia, que era o termo utilizado na época, observando, então, a situação do Schreiber como sendo uma situação de uma ilusão intrusiva, né. A posteriori, em 1968, um psiquiatra norte-americano chamado Robert Stoller escreveu uma obra chamada Sexo e Gênero, né? E nessa obra ele desconstitui um pouquinho dessa raiz, desse radical freudiano, a partir do momento em que ele diz que, contrariando a premissa freudiana de que todos nascem, né, com uma natureza bissexual, ele disse que a natureza feminina era preponderante, tá? E isso já passa a desconstituir, portanto, a questão do transgênero, da estrutura clínica, tanto da psicose quanto da perversão, né? Da psicose, porque não haveria a questão de uma decisão própria, né? Ou seja, a pessoa transgênera, ela decide esse caminho e não por uma alienação promovida por um delírio, né, como foi o caso do Schreiber. E na perversão, por sua vez, né, nós temos uma outra característica que é uma estrutura clínica envolvendo aspectos da sexualidade, mas que transmitem, né, tem como fator determinista a questão de impor angústia a terceiro. Então nós podemos dizer que hoje, no momento atual, nós podemos encarar a questão transgênera do ponto de vista da psicanálise sobre o enfoque lacaniano, que eu acho o mais correto, que entende sobre 3 pontos, né? Identificação, né? O gozo, em segundo lugar. Então, na identificação nós temos a questão da similaridade, do encontro da similaridade do indivíduo com suas características, né, neuropsíquicas. O gozo como sendo um limitador, né, para constituição de personalidade, e a fantasia como sendo o terceiro elemento que cria a interlocução, que cria a interpretação do indivíduo para com o mundo, né? Então, do ponto de vista atual para a psicanálise, a questão transgênera não constitui, não é, algo relativo a uma parafilia, uma parestesia, né? E, portanto, hoje ela é encarada muito mais do ponto de vista para a psicanálise da psicologia social do que da psicanálise em si. Uma definição que você acabou dando ali nos bastidores para a gente, e eu achei muito apropriada, principalmente para quem ainda precisa de uma abordagem mais simplista, é que seria um software no hardware errado. Seria essa a definição? Eu não diria errado, né? Eu fiz um curso, você sabe, fiz um curso fora do Brasil há alguns anos atrás, e uma das conceituações que foi colocada com a questão transgênero é que naquele momento começava a assumir forma, sobretudo em razão das atletas, né, no MMA, de um modo geral. Então, eu não diria no hardware errado, mas talvez nós podemos pensar isso a partir de uma questão
o Thiago vai desenvolver melhor, a partir de uma questão de uma modulação, né? Porque nós não temos uma correspondência de uma inter-relação clara, né? Do ponto de vista do exercício somático, né? Do exercício da soma, do exercício de gozo do próprio corpo, com a questão mental, né? Essa dissociação ela não existe. Então, para eu dizer errado, eu acharia um pouquinho equivocado. Mas eu diria que, do ponto de vista talvez mais analítico, portanto, da quebra, que de fato, né, nós temos uma composição mental num corpo inadequado em razão dessa composição. Ok, quero agradecer os dois pela presença no nosso DNA Esportes. Dr. Thiago, um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. E para a gente comentar sobre o atleta transgênero em alto rendimento, que é a grande polêmica que tem no mundo, né? Nós estamos próximos das Olimpíadas, nós precisamos pensar não só na questão da inclusão, precisamos pensar em ciência. E eu gostaria então, para que a pessoa que está nos assistindo entenda melhor qual é essa condição dos hormônios, né, do homem e da mulher, que é o testosterona, que é o que mais vem pegando, né? Que o senhor fizesse um breve comentário a respeito dos efeitos do hormônio testosterona no organismo do indivíduo. Obrigado pelo convite. Então, a questão a gente vai, primeiro vamos fazer uma parte introdutória em relação aos termos, né, que a gente vai acabar falando homem trans, mulher trans, só para a gente entender ao longo da conversa. O que é uma mulher transgênero, né? Uma mulher transgênero é uma mulher que nasceu com órgãos sexuais masculinos e nasceu com a genética de um ser masculino, XY. E um homem trans é um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Ele não se identifica com o corpo que ele nasceu. E isso é uma coisa diferente. São três aspectos principais ali nessa definição, né? Tem a questão da identidade de gênero, que é como a pessoa se identifica, né? Como ela se enxerga perante a sociedade, perante ela mesma, perante o corpo dela. Existe a opção sexual, a condição sexual dela, a atração sexual. Uma pessoa transgênero, ela pode ser tanto homo ou heterossexual. Isso é completamente diferente. E tem o sexo biológico, né? Masculino ou feminino. Certo? Então, dentro desse aspecto do transgênero, existem várias pontuações, como se fosse uma régua ali com várias categorias. Tem a pessoa transgênero que ela se sente bem apenas se vestindo como uma pessoa do sexo oposto, ou então se sente bem apenas sendo tratada como uma pessoa do sexo oposto. E no final dessa réguinha ali tem a pessoa que se sente bem apenas quando ela se enxerga realmente como uma pessoa do sexo oposto. E nesse caso, existe a recomendação médica, a recomendação psiquiátrica de fazer a cirurgia de redesignação sexual e a terapia hormonal para redesignação sexual. Correto? Então, tendo esses termos estabelecidos, a questão de maior polêmica em relação ao esporte de alto rendimento é na questão da mulher trans, né? Uma pessoa que nasceu num corpo de homem, é uma mulher, mas nasceu num corpo de homem, e ela vai fazer a transição sexual para se tornar uma mulher. Isso depende muito da exposição ao hormônio, a testosterona, igual o professor Mauro falou. A testosterona é um dos principais hormônios são responsáveis pela síntese proteica, pela síntese de proteína, pela síntese de massa muscular, da sua musculatura esquelética, da musculatura cardíaca, para o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né, que são o testículo, o pênis, os órgãos sexuais masculinos, né? E a testosterona, ela ainda aumenta bastante a força, aumenta o rendimento, aumenta a quantidade de células sanguíneas, de células vermelhas, então aumenta a entrega de oxigênio para os tecidos. Então, realmente, existe uma diferença no rendimento entre homem biológico e mulher biológica. O homem tem 35% mais massa muscular e mais força do que uma mulher biológica, certo? Então, essa é a questão da testosterona em si. Agora, em relação a essa transição sexual em relação aos esportes, né? Isso existe uma polêmica danada, porque ainda não está bem estabelecido ali
um critério muito rigoroso para quando fazer essa transição. Por quê? A alteração anatômica que a testosterona causa no nosso corpo é uma alteração irreversível. Então, os homens biológicos, eles têm um coração maior, têm um pulmão maior, têm a massa óssea mais exuberante, mais forte, têm uma força muscular 35% maior, igual a gente falou, e tem mais células sanguíneas e tem mais entrega de oxigênio para os tecidos e tem mais resistência à fadiga, ao cansaço do que uma mulher biológica. O que reflete diretamente no rendimento esportivo. Exatamente, reflete diretamente no rendimento. Agora, quando essa transição sexual é feita no início, antes da puberdade, né, aí essa diferença, ela meio que se anula. Então, ela acaba ficando igual a uma mulher biológica, porque ela não deu tempo de desenvolver essas alterações anatômicas que acontecem depois da puberdade. A maior polêmica é justamente essa. Quando essa transição sexual é feita após a puberdade, quais são os critérios para poder avaliar se essa mulher vai ter uma igualdade ou não? Né? Até porque o esporte em si, se a gente for ver, o esporte em si ele é meio que injusto, digamos assim. Porque é o seguinte, a gente repara que os corredores, 100 metros, 300 metros, geralmente eles são negros e os nadadores campeões olímpicos são brancos. Né? Eles têm uma tendência genética a se comportar melhor nesse tipo de esporte. Né? É mais como se fosse uma seleção natural, né? desse fenótipo. Né? Só que em relação à questão hormonal, a gente sabe que a testosterona melhora muito, muito o rendimento atlético. Né? Então existe um estudo clássico do professor Chalender Bazin, que eu até tive a oportunidade de ser aluno dele na época que eu estudei fora, um estudo de 1996, mostrando que a reposição de doses suprafisiológicas de testosterona em pessoas saudáveis, em pessoas que têm a testosterona normal, aumentou, e isso sem fazer exercício, sem mudar a alimentação, sem nada, aumentou em 6 vezes quase a massa muscular dessa pessoa. Ganharam 8 quilos de músculo, mais ou menos, né? Qual que é o tempo, só para a gente ter esse entendimento, qual é o tempo, então, que seria ideal para que essa igualdade se permanecesse? O tempo ideal, porque o senhor comentou que se fosse no início da puberdade, essa transição foi feita ali, seria nos níveis igual da mulher, né? Qual seria o tempo? Porque o que está acontecendo? Muitos dos atletas, eles já estão formados, né? Eles já passaram por um período profissional, porque nós estamos enfatizando até isso. E aí ele faz essa transição, e o que está sendo medido também, que a gente vê que é o único índice que eu na pesquisa eu vi, que é a quantidade do testosterona, ele não observa tudo isso. Qual seria essa transição que seria o ideal para que dê essa igualdade? Exato, acredito que o caso mais famoso que se tem notícia aí foi o da Tiffany, né, a jogadora de vôlei, né? Ela era na época que ela era homem, era Rodrigo, né? Então ela já era jogador profissional e virou uma jogadora profissional depois. Ela fez a transição sexual um pouco depois. Quais são os parâmetros que o COI colocou, o Comitê Olímpico Internacional colocou, para uma igualdade, entre aspas, entre mulheres biológicas e mulheres trans? Um tempo de terapia hormonal acima de 2 anos, e um nível de testosterona basal abaixo de 10 nanomol por litro. Quando a gente faz essa conversão de nanomol por litro para nanograma por decilitro, que é a unidade de medida que a gente usa aqui no Brasil, dá em torno de 288 nanogramas por decilitro de testosterona. A gente sabe que uma mulher normal, ela vai ter aí entre 5 e 50, no máximo 80 nanogramas por decilitro de testosterona. Uma mulher biológica vai ter em torno disso aí. Então, mesmo uma mulher trans que tem 288 de testosterona, ela tem uma testosterona mais baixa do que a testosterona de um homem, né, de um homem biológico, só que mesmo assim, pelo menos 3 vezes mais alta do que de uma mulher biológica. Então, existe uma vantagem competitiva em relação a essa questão. Seria ideal, então, que dentro dos critérios que são utilizados para que o atleta, porque eu vejo casos e casos, né? Por exemplo, uma coisa que eu até me questiono e gostaria de uma opinião mais científica em relação a isso.
Quando se é dividido por categoria no judô, por exemplo, ou no taekwondo, no paradesporto, essas categorias são justamente feitas para que dê uma igualdade. Por exemplo, o peso, né? Você não vai ter atleta, mesmo com a mesma faixa, por exemplo, no judô, mesmo os dois sendo faixa preta, um com 60 quilos, um com 90 quilos. Então, devia levar em consideração isso. Na sua opinião, em questões, o senhor consegue colocar esse paralelo para que a gente justificasse isso? O porquê será que nas discussões que eu vi que o senhor é membro, né, da Sociedade Brasileira do Exercício, não tem outro parâmetro a não ser as questões do hormônio? Então, o parâmetro que eles estão exigindo ali, acabou que o COI teve que levar em consideração a questão social, porque também não teria como fazer uma Olimpíada, um esporte de alto rendimento apenas com atletas transexuais, que também não teria quantidade suficiente de pessoas nessa condição para formar uma competição grande. Então, os critérios hoje mais adequados, de acordo com o COI, são esses, né? Uma testosterona basal abaixo de 10 nanomol por litro, que seria algo em torno de 288 nanogramas por decilitro, nas medidas que a gente utiliza aqui no Brasil. E entendi. O ideal seria que ela fizesse a transição antes da puberdade, a transição sexual antes da puberdade. Esse é um termo que o COI, né, para o pessoal estar entendendo, o COI é o Comitê Olímpico Internacional. Isso. Então, ele está sendo padronizado para todas as modalidades olímpicas, né, em relação a isso. E quem que dá esse suporte científico para o COI, o senhor sabe? Então, no relatório, teve alguns médicos que assinaram, 2 médicos da Suíça, agora eu não me lembro bem o nome deles, só que eles colocaram essas questões, mas na época que eles fizeram esse relatório, não existia nenhum estudo científico robusto mostrando que realmente esses atletas teriam um rendimento superior ao rendimento de uma mulher biológica, por exemplo. Hoje já existem esses estudos, inclusive um estudo publicado esse ano, agora em janeiro, por volta do dia 16 de janeiro, se eu não me engano, pelo professor Timothy Roberts, mostrou exatamente isso. Ele pegou pessoas transexuais que eram militares, né, e estavam fazendo a transição sexual e fizeram a transição sexual, e mostrou que mesmo após 2 anos de transição sexual, de terapia de redesignação sexual, essas mulheres trans, elas tinham um rendimento ainda 21% superior ao das mulheres biológicas. Então, mesmo depois de 2 anos, ainda existe essa diferença, né? Claro, ela diminui a testosterona, ela vai reduzir o rendimento que ela tinha, mas o coração continua maior do que o de uma mulher biológica. A massa muscular. O pulmão fica maior, a massa muscular é maior, a quantidade de células sanguíneas são maiores, melhorando a entrega de oxigênio. Então, essas características, elas não regridem, uma vez que elas são desenvolvidas. Isso falando em identificação de gênero, João Paulo, você nos colocou toda a parte histórica de como se deu isso. A pergunta que nos chega é: existe uma fase determinada da vida para essa transição? E se ela existe, como funciona esse processo e quais as maiores dificuldades para uma pessoa transgênero nessa fase em que ela se identifica como tal? Bom, falando do ponto de vista da psicanálise, né, o Freud identificou uma área de formação da vida, né, dentre fases, em que entre a fase do autoerotismo, né, que é o momento pulsional puro, né, o momento id puro, onde o indivíduo está se desenvolvendo a partir das catexias, que são as ocupações pulsionais, e entre essa fase, portanto, do autoerotismo e a fase da identificação do objeto, né, que é justamente o direcionamento pulsional convergendo ali em torno de uma formação identitária, nós temos a fase chamada narcisismo, né, segundo Freud, que é a fase justamente do corte, né, a fase justamente da castração, do desligamento do vínculo, sobretudo com a mãe, no caso do Freud, e a Melanie Klein, depois disso também, o desligamento com o pai, né? Então nós temos ali a figura do complexo de Édipo para homens e o complexo de Eletra, apesar que isso é muito discutível. Então, esse momento, segundo a psicanálise, seria um momento determinante
para que se estipulasse, não é, essa questão identitária, porque o Thiago bem colocou ali, existe um gradiente entre o que a gente possa chamar de normalidade para não normalidade, pelo menos do ponto de vista dessa análise social, né? Nós temos N possibilidades, N formações do ponto de vista identitário, quanto à graduação, não é, do que é essa aproximação objetal, né? Do que é essa aproximação do indivíduo para com o seu processo de identificação, né? E isso também passa por um ponto importante, que é justamente a questão da diferenciação entre satisfação e prazer. A questão da escolha transgênera não é uma questão de prazer, não é uma questão de uma fricção sexual, de uma aproximação sexual, mas sobretudo pela questão de uma satisfação. E a satisfação na psicanálise, ao contrário do que o senso comum possa indicar, é um processo extremamente doloroso, porque é o processo de adequação, não é? Nesse caso, uma adequação morfobiológica do indivíduo para essa questão da escolha. Então não se trata apenas de uma questão de escolha do ponto de vista da passionalidade, da relacionalidade sexual, mas também do ponto de vista da própria condução, não é, sócio-psíquica daquele indivíduo dentro daquele espaço. Aproveitando esse gancho, e nós sabemos que dentro da sociedade hoje é um assunto muito discutido no esporte, né, Mauro, atualmente? Isso. Juridicamente falando, e aproveitando a área de sua formação, que é o direito, de que forma os transgêneros são resguardados nos esportes e também nas competições? Bom, a questão transgênero, e o Thiago explicitou muito bem as questões de ordem técnica que vão definir, não é, o que é um homem e uma mulher para fins de esporte. Essa definição por si só ela já categoriza bem, não é? Porque qual é o valor agregado a isso, né? O valor de empreendimento disso? São justamente as questões que o Carlos colocou, o Carlos Mauro colocou, né? Quer dizer, a influência da massa, a influência da força, a influência do impulsionamento, não é? As relações músculo-esqueléticas, etc. e tal. Do ponto de vista jurídico, nós ainda temos, digamos assim, uma situação opaca, não é? Nós tivemos situações no passado, como o caso da Ednancy, por exemplo, judoca, onde você tinha ali uma situação não de questão de ordem transgênera, mas sobretudo de questão de ordem hermafrodítica, ou seja, isso é outra coisa. Né? A grande discussão jurídica hoje está dentro das comissões atléticas, né? Está tendo um debate agora, de dezembro para cá, na Comissão Atlética de Nevada, que é a principal comissão atlética referente ao exercício, por exemplo, das artes marciais mistas, onde esse assunto tem uma grande preponderância, um grande interesse. Então nós podemos dizer que ainda nós estamos num certo vale enevoado ali com relação à jurisprudência. Mesmo porque a jurisprudência vai depender intrinsecamente, né, desse aprimoramento de estudos que o Thiago bem colocou aqui, citou o professor Timothy também, né, que é uma pessoa referencial ali dentro dessa área. Então, nós podemos dizer, China, que ainda esse ambiente ainda está um pouquinho opaco. João Paulo, o senhor comentou da Ednancy, e a Ednancy foi em torno de 92, se eu não me engano, as Olimpíadas de 92. E eu me lembro que aquela discussão ela foi, inclusive, prejudicada, porque naquele momento, primeiro ela foi pega no doping, né? Ela foi pega no doping, e para resolver, como ela era uma atleta top 3 mundial, eles colocaram ela, o que fizeram? Subiram ela de categoria, colocaram ela na categoria absoluta, acima do peso dela, porque eles entendiam na época, né? Foi um estrago emocional para ela, né? Ela era uma das favoritas para a medalha de ouro, né? E foi um estrago emocional. Você vê, olha o tanto de tempo que já existe isso, que já vinha conversando, e hoje já está aparecendo no atletismo, no próprio MMA, que é um dos, né, que tem um grande problema também, né, que é a luta. Então, assim, a gente pode imaginar que está até atrasada essa discussão, né, poderia já ter tido algumas coisas, a medicina está moderna, mas eu queria unificar essa questão para os dois, né, para os dois responder. Na opinião de vocês, embasado no conhecimento de vocês, nos estudos atuais, o que seria o mais justo? Separar por sexo, por gênero, inclusão, baseado na ciência de vocês. Aí eu vou pedir para o João Paulo, né, que já estava para responder, e depois o doutor Thiago.
Carlos, eu acho que essa questão não merece uma resposta simples, né? Em esportes, eu sou um praticante de artes marciais também, em esportes envolvendo grappling, né, como jiu-jitsu, por exemplo, o uso das alavancas e da força solo, ele modifica muito a relação força, né? Tanto é que nós temos as categorias no ADCC, se eu não me engano é o nome da competição, nós temos ali a possibilidade de luta de pesos díspares, mas sempre dentro da questão, digamos assim, divisória sexual, né? Ou seja, homens separados de mulheres. Então, para a questão de performance, por exemplo, se a gente pegar grandes ícones do esporte, eu li um livro recentemente muito bom a respeito disso, né? O que torna os campeões campeões, não há título em português, mas fazendo uma análise de personalidades como Michael Jordan, etc. e tal, e em um determinado ambiente do livro, criando traços comparativos de desempenho entre homens e mulheres. Então eu acho assim, do ponto de vista da questão de enxergar isso como um elemento objetivo para a aferição de resultados dentro do esporte, eu acho que nós estamos ainda, pelo menos na minha opinião, nós estamos ainda um pouco aquém do ponto ideal, não é? Perfeito. Porque nós temos, só complementando, nós temos, por exemplo, no MMA, índices comparativos de desempenho, pelo menos do ponto de vista endógeno à pessoa, ou seja, do ponto de vista da análise dos atletas, análises de desempenho muito próximas, né? O que torna aquilo uma certa incógnita, tendo em vista Sim. que em outras modalidades esportivas isso não aparece de modo tão claro. Dr. Tiago. Exatamente, concordo com o professor João Paulo, é uma questão ainda difícil de se avaliar, difícil de você definir ainda em termos claros. O que eu acredito que deveria ser feito deveria ser uma individualização de cada atleta, porque, enfim, algumas pessoas iniciaram a terapia de redesignação sexual antes da puberdade. Nesse caso é um ponto, quando a pessoa começou depois de, sei lá, 2 anos de puberdade, 3 anos de puberdade. Quais são as métricas de desempenho dessa pessoa? São compatíveis com uma mulher biológica ou não? Acredito que teria que ser feito esses testes, né? Teste de VO2, de força, enfim. Alguns testes específicos para a gente quantificar esse desempenho dessa atleta, para ver se é compatível com uma competição com mulheres biológicas. Essas mulheres trans, elas devem ser incluídas, mas acredito que a gente tem que individualizar mais essas questões e não colocar uma coisa geral como apenas o nível de testosterona e o tempo da terapia hormonal, como atualmente, né? Então, mais uma vez, vai prevalecer a ciência e os estudos acerca do fato e não os achismos que tem na maior parte da mídia ou mesmo entre a população. Porque não se trata só da inclusão em si, né? Porque a inclusão, eu acho que está até bem avançada em relação a isso. Exato. A gente precisa pontuar essas variáveis para que dê realmente igualdade de condições para que todos desempenhem seu papel de alto nível, de esporte profissional. Perfeito. Exatamente. Gostaria de agradecer ao Dr. Tiago Cabral pela gentileza em nos atender, também ao professor João Paulo Severo, nunca o chame de doutor, João Paulo Severo, meu amigo de longas datas. Assim, a abordagem científica e com propriedade e autoridade que vocês deram ao assunto nos deixa aqui no DNA Esportes muito satisfeitos. Esperamos que vocês em casa também tenham curtido. Então, até um próximo encontro, esse encontro semanal aqui no DNA Esportes, sempre com assunto relacionado ao esporte e com convidados realmente referendados e também com muita propriedade para discuti-los. Tchau! Até mais!